Olá, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje de biologia é sobre artrópodes e equinodermos, tá? É a nossa aula 3 e vou fazer o espelhamento aqui para a gente acompanhar direitinho. Bom, primeiro os artrópodes, tá? Que englobam os crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Então tem as diferenças, tá? Características gerais dos artrópodes são seres vivos, né, invertebrados, possuem patas articuladas, possuem o corpo geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em alguns deles pode haver a fusão da cabeça com tórax, o corpo sendo dividido em cefalotórax e abdômen. Possuem o esqueleto externo, que é chamado de exoesqueleto, constituído de quitina. São os mais numerosos em variedade de espécies, tá? Em grandes números de espécies. Podem ser terrestres ou aquáticos. São divididos em 5 grupos: os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, quilópodes e diplópodes, e apresentam um sistema digestório completo, ou seja, boca até ânus. Primeiro grupo, os insetos. Eles vivem principalmente em ambientes terrestres, mas outros vivem em ambientes aquáticos. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, possuem um par de antenas e a maioria possui asas, até porque os insetos voam, né? Sobre as estruturas, cabeça dividida em antenas, tá? Que tem a função tátil, né, de toque e olfatória, olhos para orientações do voo ou a localização de presas, tá? Quando existentes, e peças bucais que servem para lamber, mastigar ou sugar, dependendo da espécie. O tórax, onde ficam as asas, 1 ou 2 pares servindo para aumentar a adaptação, bem como a fuga de predadores. O abdômen, órgão reprodutor e abertura dos órgãos respiratórios. Aspecto externo da abelha, tá? Aqui, ó, a cabeça, o tórax, onde ficam as asas, tá? E o abdômen. Dá para ver bem separadamente, né? Exemplos de insetos: borboletas, formigas, abelhas e gafanhotos. Então, são exemplos simples, né? Bem comuns. Como os insetos se desenvolvem? Alguns insetos depositam seus ovos no solo, em determinadas partes de plantas ou no corpo de outros animais. Então, o desenvolvimento ele pode ser direto, metamorfose incompleta ou completa. Desenvolvimento direto. Os insetos já saem do ovo com a forma do animal adulto, só que de tamanho menor, não sofrendo metamorfose. Então tem aqui o desenvolvimento em estágios, né? Então tem o ovo, tá? Quando eles saem do ovo, ele sai pequenininho, porém com o mesmo formato do animal adulto, tá? Então vai aumentando de tamanho, crescendo, crescendo até ficar adulto. Porém, quando ele já sai do ovo, já tem a forma do animal adulto, só que em tamanho menor. Metamorfose incompleta. Do ovo sai a ninfa, que é um inseto jovem com forma semelhante à do inseto adulto, ainda pequeno, né, e sem asas, passando por diversas mudanças até chegar à fase adulta. Então, o desenvolvimento em estágios na metamorfose incompleta se dá pelo ovo, depois passa para ser ninfa e depois de ninfa passa adulto, diferente do anterior que vai do ovo até a fase adulta, tá? Então tá aqui, ó, o ovo, depois de ninfa até virar adulto. Tá? Metamorfose completa.
Do ovo sai uma larva com aspecto de um pequeno verme. Depois essa larva transforma-se em pupa, ficando imóvel e encerrado num casulo para depois sair do seu interior. Então a completa tem aqui embaixo, né, desenvolvimento em estágios. Primeiro é o ovo, depois larva, depois pupa, depois forma adulta. Aqui estão ovos, depois larva, aqui ó, pupa, né, onde ele sai do casulo, da casinha, e depois borboleta, que no caso do exemplo da borboleta, né, que é um exemplo de um inseto que sofre metamorfose. Os insetos e o ser humano. Há dois tipos de aspectos nessa relação: os positivos e os negativos. Os positivos, algumas espécies têm papel fundamental na polinização de flores. Isso é positivo, né? De certas abelhas, o ser humano obtém o mel, também é positivo. A larva do bicho da seda produz fios de seda utilizados na produção de tecidos, isso também é positivo. Agora, os aspectos negativos. Muitas espécies elas atacam plantas cultivadas na agricultura. Alguns insetos transmitem doenças. Por exemplo, fêmeas, anófilis, né, hematófagas, são transmissores da malária. E há insetos que causam prejuízos domésticos, como traças e cupins. Tá? Então, tem os aspectos positivos e negativos. Os crustáceos vivem principalmente nos oceanos. Alguns vivem em água doce e ambientes terrestres. Muitas espécies servem de alimentos na culinária humana. Possuem número variado de patas e 2 pares de antenas. Algumas espécies são filtradoras e outras carnívoras. Têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax encontram-se os olhos, as antenas, a boca e alguns pares de patas. No abdômen encontram-se outros pares de patas. Aspecto externo do camarão. Aqui está um exemplo, tá? Então estão as antenas, cefalotórax, o abdômen, né, aqui, as patas aqui embaixo, tá? Exemplos de crustáceos: caranguejo, lagosta, camarão e siri. São clássicos também, né? Os aracnídeos. Principais grupos: aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. As aranhas são predadores de animais, de diversos tipos de animais. Então tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. As estruturas são as quelíceras, que servem para inocular o veneno na presa, né, que é injetar o veneno na presa. Pedipalpos servem para manipular o alimento, e as glândulas fiandeiras, que elas são responsáveis pela confecção de teias. Aspecto externo da aranha: cefalotórax, abdômen, as fiandeiras, né, que fazem a teia, e as patas. Aqui é no animal real, né, uma foto real, os olhos, pedipalpo e as quelíceras, esses 2 ganchinhos aqui. Exemplos de aracnídeos: aranha, carrapato, escorpião e ácaro. Esse ácaro, obviamente, aquele que costuma ficar em lençol e travesseiro, né? Ele aqui está ampliado, né, no microscópio. Os aracnídeos ainda, né? Sobre os escorpiões. São predadores de animais diversos também. Então tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. Estruturas: quelíceras, servem para triturar o alimento, pedipalpos, para prender uma presa, e aguilhão, para inocular o veneno. Aqui o aspecto externo do escorpião, estava dividido em números, é bom vocês sempre printarem, tá? Eu acho interessante que quando eu mostro por aqui pelo PowerPoint, é bom que vocês, se puderem, printar, né, se estiver assistindo pelo celular ou se estiverem no computador, para vocês tirarem foto, porque são coisas importantes que às vezes vão ajudar principalmente a fazer os exercícios, tá? Então aqui estão a estrutura 1, é o cefalotórax, tá? Tá aqui, ó,
em cima. A2, o abdômen, onde tem essas listrinhas. 3, a cauda. 4, os pedipalpos, de um lado e do outro. 5, as pernas. 6, no cantinho que são as quelíceras. 7, pinças ou quelas. 8, garra móvel. 9, garra fixa. Cadê a 9? Está aqui. A de cima é a fixa, a de baixo é a móvel. 10, agulhão. E 11, o ânus aqui. Continuação da cauda, tá? Carrapatos e ácaros. Tem o corpo inteiriço. O cefalotórax é fundido, né, juntou com o abdômen. Apresentam 4 pares de patas e não possuem antenas. Os carrapatos alimentam-se do sangue que sugam outros animais. Os ácaros são bem pequenos, muitas vezes microscópicos, e têm vida livre. Aqui está um carrapato e aqui está um ácaro, obviamente ampliado, né, em várias vezes no microscópio. Quilópodes e diplópodes. Os quilópodes são seres com hábitos noturnos. O corpo é dividido em cabeça e tronco longo. Possui na cabeça um par de antenas longas e um par de olhos. Possui um par de forcípulas, que são estruturas que inoculam veneno. Possui um par de patas em cada anel. São terrestres, carnívoros, de movimentos rápidos. Exemplos, as centopeias ou lacraias. Aspecto externo, né, de um quilópode. Por exemplo, aqui a centopeia. São as pernas, essas aqui do lado de fora, e o tronco é esse corpinho dela aqui. Aqui, ó. O inoculador de veneno, as antenas e a cabeça. Diplópodes. Corpo dividido em cabeça, um pequeno tórax e um abdômen. Possui na cabeça um par de antenas curtas, no tronco 2 pares de patas em cada anel. São terrestres, herbívoros de movimentos lentos. Vivem em locais úmidos e sombreados. Exemplo, piolho de cobra ou embuás. Aqui, ó, piolho de cobra. O abdômen, o tórax e a cabeça, aqui na frente. Comparação entre os artrópodes, né? Os insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes foram os grupos que nós vimos dos artrópodes. Então, é bom também tirar foto ou printar, porque é interessante. Por exemplo, os insetos são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Tem 3 pares de patas, um par de antenas e a maioria não possui asas. Tá? Então, cada grupo aqui, isso foi o resumo de tudo que eu falei. Agora os equinodermos. Então, aqui os exemplos. Os equinodematas, né, que equinos significa espinho e derme pele. Então, a pele é toda coberta de espinho. Todos são animais grandes e nenhum é parasita ou colonial, né, que vive em colônias. Então, todos são marinhos, são encontrados em todos os oceanos do mundo. No Brasil, são conhecidas 329 espécies e no mundo 7.000. Características gerais. Os espinhos que recobrem o corpo fazem parte do esqueleto. São animais bentônicos marinhos, quer dizer, vivem no fundo, nas profundezas do mar. Constitui um grupo monofilético que apresenta conjunto de características exclusivas. O endoesqueleto de origem mesodérmica, que é formado por placas calcárias porosas, cheias de poros, e são exclusivamente marinhos. Tem o sistema ambulacral, são acéfalos, não tem cérebro, né? Simetria bilateral na fase larval e radial na fase adulta. A respiração por brânquias dérmicas, né, através da pele, e sistema nervoso difuso. Respiração por brânquias dérmicas, né, sistema nervoso difuso, sexos separados, raras exceções, externamente são iguais. E o sistema excretor ausente, não tem. Aqui são as classes, né, dos equinodermos.
os ofirioides, asteroides, equinoides, crinoides e holoturoides. Vamos ver cada uma delas, tá? Os ofiuros têm um disco pequeno, arredondado, com 5 braços distintos, longos, delgados, articulados e frágeis. No braço há um ramo do sistema ambulacrário. Os pés ambulacrários são laterais, sem ventosas. Eles são sensitivos, auxiliam na respiração e podem levar alimento à boca. As estrelas do mar abundam em quase todas as costas marinhas, especialmente em praias rochosas e ao redor de pilares de portos. Várias espécies vivem desde as linhas de maré até profundidades consideráveis na areia e no lodo. O corpo de uma estrela do mar consiste em um disco central e 5 raios, ou braços, né? Na superfície aboral ou superior, há espinhos calcários, né, bem duros, quais são partes do esqueleto. Respiração por brânquias. O ânus é uma abertura diminuta próxima ao centro da superfície aboral. A boca está no centro da superfície oral ou inferior. Sistema ambulacrário. Na ponta de cada braço há um tentáculo tátil e uma mancha ocelar, sensível à luz, que fica mais ou menos ocelar, fica como se fossem olhos, tá? As estrelas do mar alimentam-se de moluscos, crustáceos e alguns vermes. Algumas se alimentam de matéria orgânica em suspensão e até mesmo animais pequenos e ativos, como peixes, que ocasionalmente podem ser capturados. Reprodução. Óvulos e espermatozoides são postos na água do mar, onde ocorre a fecundação. A estrela do mar, né? Então aqui a superfície aboral, os nomes, né, aqui de cima, os tentáculos, espinhos, ânus aqui em cima, o disco. Superfície oral, que é embaixo, né? Os braços, os pés ambulacrários, boca, tudo embaixo. Ouriços do mar e bolachas da praia são os equinoidias. Os membros dessa classe têm o corpo arredondado, sem braços ou raios livres, mas possuem espinhos delgados e móveis. No ouriço do mar comum, as vísceras estão encerradas em uma carapaça. Boca e ânus são centrais, mas em polos opostos, né? São um do lado de cá, outro do lado de lá. Ouriços se alimentam de plantas marinhas, matéria animal morta e pequenos organismos. Bolachas da praia alimentam-se de partículas orgânicas da areia ou do lodo através de ingestão direta ou por meio de rede de muco. Os crinoidias. Esses equinodermos, semelhantes a flores, vivem desde abaixo da linha da maré baixa até profundidades abissais, né? Onde não tem luz, onde a luz não alcança. O corpo é um pequeno cálice em forma de taça, composto de placas calcárias. Boca e ânus estão presentes na superfície oral. Alimentam-se de plâncton e de detritos, colhidos pelos tentáculos e dirigidos à boca pelos cílios. Exemplo, o lírio do mar, que é o que está aqui na foto, tá? Os holoturodias. Em oposição aos outros equinotermos, as holotúrias têm um corpo delgado, alongado. A boca é circundada por 10 ou 30 tentáculos, que são modificações de pés ambulacrários bucais. Do lado ventral encontram-se os pés ambulacrários com ventosas, que servem para a locomoção. Ela vai se prendendo e se soltando, se prendendo e se soltando. Aqui é um pepino do mar. Os holotúrias movem-se como lesmas no fundo do mar, ou cavam no lodo ou areia da superfície, deixando somente as extremidades do corpo expostas. Quando perturbadas, contraem-se lentamente. Ou alimenta de material orgânico dos dendritos, do fundo, empurrado para a boca, ou de plâncton aprisionado em muco dos tentáculos. As holotúrias frequentemente são os invertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos.
Aqui também é uma foto do pepino do mar, tá? Curiosidades. Os equinodermos são os únicos organismos de simetria radial que possuem o celoma. É uma estrutura, tá? Que serve como boca. O sistema ambulacrário é um sistema hidráulico que funciona na locomoção, na alimentação e na respiração, dependendo da classe particular de equinodermos. Nos ofiúrios e nos crinóides, as estrelas do mar se reproduzem assexuadamente, dividindo o corpo em 2 ou mais pedaços. Cada pedaço é capaz de regenerar o resto do corpo e originar uma nova estrela do mar. Isso também já era bem conhecido, né? A gente sabe disso, que a estrela do mar, ela quando quebra um pedaço dela, né? Ela se regenera, né? Então isso é bem comum. Então, por hoje foi isso, gente. Eu vou mandar para vocês o material escrito com resumo e os exercícios, tá? Para vocês fazerem. Tentem imprimir, tá? Para vocês terem o material escrito para poder ajudar na hora de fazer as provas, tá? Um beijo, gente. Tchau.